Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e o objetivo do nosso canal é oferecer para vocês informações, conhecimentos, experiências fundamentados nas nossas vivências equestres. Hoje eu vim aqui lembrá-los que amanhã nós faremos a última aula experimental gratuita, que antecede a aula inaugural, que vai dar início à turma Gama do projeto Grupo de Estudos da Escola Chamada Cavalo. Eu vou falar mais sobre isso ao final dessa live de hoje, mas eu trouxe aqui para vocês uma pergunta que eu recebi e eu gostaria de compartilhar aqui a resposta com aqueles que estiverem conosco. Aliás, muito obrigado aqui por todos aqueles que já estão entrando e aqueles que estarão conosco no decorrer dessa live. Ao final, deixaremos aqui a live gravada para vocês no feed do nosso Instagram, ok? Bom, mas foi o espectador João Jorge Figueroa, ele fez a seguinte pergunta para nós. Ô Paulo, você pode explicar melhor o que significa montar o cavalo pelo dorso e não pela boca? Eu já fiz algumas lives, o Jorge Figueroa, sobre esse tema aqui. Se você investigar aqui no feed do nosso Instagram, você vai localizar, ok? Inclusive lives longas falando sobre esse assunto, né? Mas eu vou responder aqui da forma mais objetiva possível para você não ficar sem resposta e aqui prestigiando, né, o movimento que você fez de trazer a sua pergunta até nós, ok? Bom, então vamos lá. O que é que significa montar o cavalo pelo dorso e não pela boca? Bom, para que nós possamos montar o cavalo pelo dorso, ele precisa de uma preparação especial, ok? Primeira coisa é nós lembrarmos que o cavalo é um animal vertebrado, assim como nós seres humanos. E sendo um vertebrado, a estrutura matriz que comanda o seu sistema de sustentação e locomoção é a sua coluna vertebral, ok? Então, quando nós damos mobilidade à coluna vertebral do cavalo, através de exercícios que já existem com essa finalidade há séculos, né, para dar mobilidade frontal e lateral à coluna, nós agora temos condições de estabelecer um código de comunicação junto ao cavalo, através de ações de estímulos neuromotores, que são transferidos através do que nós chamamos de ajudas da equitação, ou seja, estabelecer um código, uma linguagem chamada equitação, não é? Para que o cavalo compreenda as nossas solicitações e, estando a sua coluna móvel, tendo ganhado mobilidade por meio desses exercícios que foram realizados, agora o seu sistema de sustentação e locomoção vão corresponder de uma forma muito mais eficiente às solicitações que nós fizemos ao cavalo. Por quê? Porque a coluna é que rege os membros locomotores do cavalo. Se a coluna está rígida, a mobilidade, a movimentação dos membros locomotores fica limitada. Entre outros vários aspectos, não é? A amplitude dos movimentos, a mobilidade, a mobilidade das articulações fica comprometida quando a coluna está rígida. Não é? São vários aspectos. Mas, para que nós possamos fazer o exercício, os exercícios que dão mobilidade à coluna, há também um pré-requisito. Qual é? O cavalo precisa estar descontraído, mental e fisicamente. Se o cavalo estiver tenso mentalmente, ele enrijece o seu corpo. Se ele enrijecer o corpo, vamos usar a expressão entre aspas, ele engessa a coluna vertebral. Ok? Então, a descontração mental e física vão fazer com que a coluna fique solta, não é? Porque ela está num lugar, na região do corpo do cavalo, onde existe ali uma série de estruturas que podem comprometer a sua mobilidade se o cavalo ficar tenso, ok? Por exemplo, a musculatura. O cavalo fica tenso, a musculatura enrijece, a coluna fica presa. Ok? Então, a descontração mental e física do cavalo é o pré-requisito fundamental. Cavalos que estão tensos
ficam com uma série de dificuldades para corresponder aos exercícios que darão mobilidade à sua coluna, certo? A outra questão importante é o alongamento da musculatura que fica na região dorso-lombar do cavalo, que é a principal parte da coluna que é utilizada com pretensões de equitação. O cavalo coloca a sela e monta, o cavaleiro coloca a sela e monta na região dorso-lombar do cavalo, ok? Então essa região, que tem aí em torno de 18 vértebras, ela precisa ter a sua musculatura alongada, ok? Se a musculatura estiver encurtada, quando nós formos realizar os exercícios que dão mobilidade à coluna, o cavalo vai sentir dor devido ao encurtamento da musculatura dessa região, certo? Que já está fazendo ali um trabalho considerável, suportando o peso do equipamento e do cavaleiro, não é isso? Então, inclusive os exercícios que dão flexibilidade à coluna também contribuem para o fortalecimento da musculatura dessa região. À medida que eles vão sendo realizados, a musculatura vai ganhando fortalecimento, a musculatura da região dorso-lombar. Lembrando que a coluna vertebral do cavalo tem início ali na inserção da cauda do cavalo e vai até a sua nuca, ok? Então ela tem uma grande extensão, mas essa parte aí, que é situada na região dorso-lombar, é aquela que nós precisamos preparar melhor no que se refere aí à utilização do cavalo como montaria e, sobretudo, como parceiro para a prática da equitação qualificada, certo? Bom, então o cavalo estando descontraído, a musculatura da região dorso-lombar alongada e fortalecida, e nós realizando agora os exercícios que dão mobilidade frontal e lateral, o cavalo ganhou condição atlética para ser equitado, para adquirir a condição de ser equitável, ok? Além disso, ele tem que compreender agora o código de comunicação, transmitido pela ação das ajudas. Sinais que o cavalo precisa aprender a ler, interpretar e corresponder a eles. Okay? Então é todo um trabalho que se faz para que o cavalo, em algum momento, possa ser montado pelo dorso e não pela boca. Ah, mas então e as rédeas? Na equitação qualificada, as rédeas, ou seja, o contato com a cabeça do cavalo, não necessariamente a boca, porque existem outros acessórios que podem ser comandados através das rédeas, né? Exemplo, o hackamore, a professora, o cabeção, o serralhão, não é? Que são acessórios que ficam no chanfro do cavalo e a rédea conectada a eles. Ou embocaduras, no caso, bridões, freios, não é? Para que é que se pega a boca do cavalo quando se pretende montar o cavalo pelo dorso? Para termos um ponto de contato com a sua coluna vertebral. Aqui está o cavalo, contato, sem o contato, ó, agora está movimentando sem o contato. Agora eu vou entrar em contato com ele, contato de rédeas. Ó, eu consigo fazer agora, através da relação entre contato e impulsão, movimentos que vão dar mobilidade frontal e látero-medial à sua coluna vertebral. É para isso que nós, no início, pegamos a boca do cavalo através das rédeas. Porém, à medida que o cavalo vai ganhando condição atlética e identificando o código de comunicação, nós vamos usando cada vez menos as rédeas. Certo? A ideia é que mais adiante o contato de rédeas ele fique representado apenas de modo figurativo. Okay? O cavalo já não é mais conduzido pela boca através das rédeas, e sim pela ação das pernas do cavaleiro sobre o seu costado. O que é o costado do cavalo? A região das costelas, okay? Nos dois flancos do cavalo. Ali estão os costados do cavalo. E a ação de pernas do cavaleiro sobre o costado do cavalo, posição de assento, entre outras ajudas da equitação, vão ter um significado que vai ser compreendido para que o cavalo corresponda a essas ações. E dessa forma o cavalo começa a ser montado pelo dorso e não pela boca. Isso é um resumo, é a ponta do iceberg, ok?
No grupo de estudos da Escola Chamada Cavalo, que é esse projeto perdão, que nós inauguramos em janeiro de 2023, já estamos agora formando a terceira turma, nós temos vários assuntos que são abordados. Entre eles esse é o tema de uma aula: diferença entre o montar e o equitar. Uma das principais diferenças é exatamente essa. O cavalo, quando é apenas montado, o cavaleiro faz isso pela ação das rédeas, montado pela boca. A equitação não, a equitação qualificada sugere que o cavalo seja montado pelo dorso e não pela boca. Então é uma das diferenças entre o montar e o equitar, ok? Apesar de que para equitar precisamos estar montados a cavalo, não é isso? Mas todos devem ter compreendido o que eu quis dizer, não é? Esses dois termos podem ser diferenciados por uma série de questões técnicas, ok? Bom, no grupo de estudos nós temos tempo suficiente para abordar isso em detalhes e com profundidade, não é? Para vocês terem uma ideia, a aula sobre esse tema não tem menos de 120 minutos de duração. E às vezes, dependendo do interesse da turma, nós podemos fazer mais de uma aula sobre o tema, ok? Bom, amanhã então, como eu disse no início da live, nós faremos a última aula experimental gratuita que antecede a aula inaugural da turma Gama do nosso grupo de estudos, a terceira turma, certo? A turma Alfa já concluiu o programa, a turma Beta está em andamento e agora estamos formando a turma Gama. Nós temos até 20 vagas para serem preenchidas. As aulas acontecem uma vez por semana, em horário noturno e em ambiente virtual. E amanhã na aula nós vamos falar aí sobre o modo operacional desses encontros instrucionais que acontecem nesse programa, o grupo de estudos da Escola Chamada Cavalo. Então não deixem de comparecer caso haja interesse em conhecer o projeto, e para isso basta vocês enviarem aqui pelo nosso direct o seu WhatsApp, porque o link de acesso ao ambiente instrucional, a sala de aula virtual, será enviado para vocês pelo WhatsApp, ok? Então, quem tiver interesse, não esqueça de mandar para nós aí o número do WhatsApp. A aula acontecerá amanhã, terça-feira, no horário das 19h30, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês na nossa aula de hoje, na nossa live de hoje. E espero contar com a presença de vocês nessa aula experimental gratuita que será oferecida amanhã. Ok? Tenham todos uma boa noite, muito obrigado mais uma vez e peço a vocês licença para desconectar. Até a próxima.